Então, nesse momento, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, a minha família, que também, como o professor já bem ressalvou aí, está aqui me acompanhando com essa dificuldade de internet também. Somos do interior e minha família está mais no interior ainda, porque estão na zona rural, né? Com internet rural, que a gente sabe que o desafio é muito maior. E, nesse momento, quero saudar a meu prezado professor orientador desse trabalho, Antônio Amorim, que é pós-doutor em difusão do conhecimento pelo doutorado multi-institucional da UFBA e também é professor do mestrado profissional em educação de jovens e adultos, pelo MPEG UNEB. Agradeço imensamente pela dedicação, pelo empenho pessoal na orientação que tornou possível o desenvolvimento dessa pesquisa. Gratidão, professor. Saudar a querida professora Aline Alves, que é pós-doutora na área de jogos eletrônicos e aprendizagem e é professora e pesquisadora no Instituto de Humanidades, Artes e Ciência da UFBA. Saudar também a prezada professora Jocenilde Santos, que também faz parte da banca examinadora, no momento não conseguiu acessar aqui por conta dessas questões de internet, mas ela também acompanhou o desenvolvimento da pesquisa, na qualificação ela esteve presente, e ela é pós-doutora em Educação em Contemporaneidade e professora do mestrado profissional em Educação de Jovens e Adultos também pela UNEB. Aos demais professores, colegas, amigos e familiares, meu muito obrigada pela presença de vocês. E é com grande satisfação que passo agora a apresentar a minha pesquisa intitulada Gamificação aplicada à educação de jovens e adultos. Então, a minha pesquisa, ela está organizada, a dissertação, ela está organizada em 6 capítulos, sendo um capítulo introdutório com mais subcapítulos, o capítulo 2, procedimento metodológico empreendido, o capítulo 3, EJA, as tecnologias digitais formativas no contexto contemporâneo, o capítulo 4, o fenômeno da gamificação, o capítulo 5, resultado da pesquisa, ação, a transformação do espaço de aprendizagem pela gamificação, o capítulo 6, com as considerações finais, referências, apêndice e anexo. E os anexos. Inicialmente, a gente trabalha com a temática da gamificação na educação, como um tema bem relevante, bem recente na educação, e mais específico a temática é a gamificação na educação de jovens e adultos. Uma escolha que se baseia muito na necessidade que nós vemos a partir de pesquisas que a gente levantou, principalmente dentro do programa do MPEJA, do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos, da necessidade de estarmos inovando as práticas pedagógicas na sala de aula da EJA. E a gamificação ela vem como uma possibilidade de metodologia ativa para que a gente consiga trazer essa inovação e considerar também a realidade na qual nós estamos inseridos, uma era digital que permeia já as vivências dos alunos jovens e adultos. No capítulo 1.2, Vivências no percurso de formação, um caminho até a educação de jovens e adultos, é um capítulo no qual eu trago um pouco da minha experiência enquanto aluna de escola pública e enquanto também aluna de universidade pública. E nesse momento eu falo um pouco do meu encontro com a educação de jovens e adultos, como ela se deu. E eu trago um relato onde eu mostro que esse encontro ele se deu de uma forma bem prematura, eu posso dizer, porque eu me recordo, mesmo muito pequena ainda, que na escola na qual eu estudava, na educação infantil, uma escola no campo, uma escola da zona rural, e a minha turma, que era toda de educação infantil, tinha um aluno que, inclusive, era uma pessoa, um membro da minha família, que já tinha mais de 15 anos e estava no processo de alfabetização. E eu me recordo desse momento como um momento que me marcou muito, porque esse aluno ele não conseguiu ser alfabetizado nesse espaço de sala de aula, justamente porque a sala era toda de educação infantil e ele não conseguiu prosseguir os estudos, porque a educação que ali era ofertada não considerava as especificidades daquele jovem que já tinha 16 anos de idade. Infelizmente, ele não conseguiu prosseguir nos estudos. E aí, a partir daí, já me veio esse insight, essa preocupação com a educação de jovens e adultos e com a metodologia, com as práticas pedagógicas que são trabalhadas em sala de aula com esses sujeitos. Meu problema de pesquisa, ele visou entender, visou ter respostas para saber
quais são as potencialidades que a gamificação ela apresenta quando aplicada à educação de jovens e adultos. Então, por ser uma metodologia ativa, a minha curiosidade era de saber, por já ter trabalhado com a gamificação na educação infantil, no Fundamental 1 e 2, eu senti essa necessidade de entender como que se daria a inserção da gamificação na educação de jovens e adultos. E a partir daí, a minha pesquisa, ela traz como objetivo geral investigar as potencialidades da gamificação quando aplicada à educação de jovens e adultos para inovar a prática pedagógica na escola e, como objetivos específicos, analisar o fenômeno da gamificação e sua aplicação na educação. Então, o objetivo que ele vai justamente entender primeiro o que é a gamificação, inclusive para servir de base para os leitores, especificamente os professores, entenderem o fenômeno da gamificação, refletir sobre as potencialidades da gamificação na educação de jovens e adultos, então entender realmente quais são as potencialidades da gamificação quando inseridas no contexto de educação para jovens e adultos. E construir um vídeo tutorial sobre a estratégia gamificada desenvolvida na pesquisa, que sirva de apoio aos professores da EJA. Então, além de entender o que seria a gamificação e as possibilidades de potencialidades da gamificação na educação de jovens e adultos, o resultado dessa pesquisa ela se concretiza em um vídeo tutorial que vai servir, na verdade, de base para que os professores consigam utilizar essa pesquisa e o produto que dela foi desenvolvido para replicar na sua realidade de sala de aula da EJA. Os procedimentos metodológicos, ele foi traçado a partir da pesquisa aplicada, e nesse contexto de pesquisa aplicada, nós temos no entender de Silveira e Córdova, 2009, que é uma pesquisa que objetiva gerar conhecimento para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. Então, logo, essa pesquisa aplicada, além de ser um tipo de pesquisa já específico do mestrado profissional, ela visa justamente essa aplicação prática do que a gente propõe no espaço a ser investigado. Como abordagem, a gente tem a abordagem qualitativa, justamente porque ela valoriza a compreensão do objeto estudado, visando explicar o porquê das coisas, não se preocupando com resultados numéricos. E quem vai trazer isso para a gente em relação à pesquisa qualitativa é também Silveira e Córdova e Creswell, que reforça a importância da pesquisa qualitativa como meio para que a gente compreenda os fenômenos que se apresentam na situação estudo, e a gente não precisa considerar necessariamente os números, mas entender a relação dos sujeitos, como se dá essa relação no espaço, a partir da temática em questão. Como dispositivo estratégico, nós escolhemos a pesquisação, e a pesquisação ela é um tipo de pesquisa social que tem base empírica e que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. E é Tia Holland, 2009, que vem reforçar isso para a gente na pesquisa. E essa pesquisação, ela se casa muito bem com o tipo da pesquisa aplicada, justamente porque ela visa uma ação junto ao espaço investigado, junto aos sujeitos que farão parte da pesquisa. E essa pesquisação, ela se caracteriza como sendo um meio favorecedor da investigação pelo professor de sua prática pedagógica, que é algo também extremamente importante dentro da pesquisa aplicada e considerando essa pesquisação, porque o professor, a partir da investigação, ele pode repensar a sua prática pedagógica. Então, um movimento capaz de levar a resultados imediatos ao processo de ensino e aprendizagem. Em relação ao cenário e sujeitos da investigação, o cenário da investigação foi o Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis, na cidade de Presidente Tancredo Neves, aqui no interior da Bahia, no Baixo Sul da Bahia especificamente, que é o colégio no qual eu atuo como professora de arte, em uma turma da EJA, a nível de ensino médio, a turma 7B, na qual constavam de 30 alunos. Então, os sujeitos da pesquisa foram 30 alunos, 13 do sexo feminino e 17 do sexo masculino, idade entre 20 e 44 anos. 19 residiam na zona urbana e 11 moravam na zona rural, que é uma realidade de interior que os nossos alunos vêm, em sua grande maioria, da zona rural, e com a turma que eu fiz a investigação, não era diferente. Em relação aos instrumentos utilizados
na pesquisa, nós temos a observação participante, o questionário semi-estruturado e o grupo focal. Então, o questionário, ele é de extrema importância, ele foi inserido na pesquisa logo no momento inicial, justamente porque ele ajuda a pesquisadora em si a conseguir entender um pouco da realidade dos sujeitos investigados. Então, no caso, eu utilizei o questionário para entender um pouco da realidade dos meus alunos, se eles utilizavam recursos tecnológicos, o que eles utilizavam, se eles jogavam e o que eles jogavam, o que, é que eles gostavam de jogar, sejam tanto jogos analógicos quanto jogos digitais. E a partir daí, Gil 2008 vai dizer que a elaboração do questionário ele consiste basicamente em traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas e as respostas a essas questões que irão proporcionar os dados para que a gente possa depois descrever e caracterizar essa população. A observação participante, que também se deu desde o primeiro contato da pesquisadora com o espaço a ser investigado, então ela permeia todo o processo da investigação. Em Minayo 2002 sinaliza que o pesquisador observador busca uma relação próxima com os sujeitos da pesquisa e, ao mesmo tempo, deve ser o meio mais objetivo possível em suas análises, né? Deve possibilitar, na verdade, essa observação participante, essa objetividade ao analisar, ao observar o desenrolar da investigação. E o grupo focal, que também foi um dos instrumentos utilizados, ao final da realização da investigação, como uma proposta, como um instrumento que objetivou perceber uma avaliação dos sujeitos que participaram da pesquisa em relação à estratégia que eles ajudaram, contribuíram no planejamento e que eles participaram enquanto alunos jogadores. A nível de análise das informações, nós tivemos como análise baseado em Krause 2007, que a gente adotou basicamente uma proposta de organizar e preparar as informações, codificar, descrever, apresentar e interpretar as informações que nós conseguimos a partir dos instrumentos que foram utilizados na coleta dessas informações. As etapas da pesquisação. Então, a pesquisação, ela teve como base as etapas que Tiolan 2009 apresenta como um caminho possível para a realização da pesquisação. Nada que seja fixo, porque a pesquisação ela é extremamente flexível. E nessa investigação, a gente organizou a primeira etapa, considerada como etapa exploratória, na qual foi o momento de conhecer o espaço e os sujeitos da pesquisa, definir o problema e o objetivo da pesquisa, e o momento de revisão bibliográfica. Na etapa 2, foi a etapa do planejamento da ação, onde a gente aplicou o questionário semi-estruturado, junto com os alunos, planejou a ação, que foi a estratégia gamificada. Na etapa 3, etapa do plano de ação, foi o momento de realizar a estratégia gamificada junto com a turma. A etapa 4, etapa de coleta de informações, que se deu, na verdade, ao longo de todo o processo da pesquisação, a partir do grupo focal, logo ao final, para avaliação da estratégia gamificada. E a etapa 5 foi a etapa de análise das informações e divulgação externa, na qual se deu nas análises, organizando, preparando, interpretando as informações e a divulgação externa por meio do produto, o vídeo tutorial e a publicação da experiência em eventos científicos, que é o que vai seguir a partir dessa apresentação da dissertação em si. Fundamentação teórica. Nós temos 2 capítulos de fundamentação teórica, o capítulo 4, o capítulo 3 e o capítulo 4. Em cada capítulo, 2 subcapítulos. No capítulo 3, falamos um pouco sobre EJA e as tecnologias digitais formativas num contexto contemporâneo. E convidamos para dialogar, nesse capítulo, os autores Best e Schillemer, 2019, Kinski, 2015, Alves, 2016 e Arroyo, 2005. Então, nesse capítulo, a gente fala um pouco sobre a educação de jovens e adultos frente às tecnologias digitais contemporâneas e os desafios que a modalidade enfrenta em possibilitar uma formação aos educandos que esteja em sintonia com os avanços e habilidades exigidas na era digital. E assim, nós trazemos um pouco sobre a noção do que é tecnologia e, com base em Best e Schillemer, 2019, traz para a gente que a tecnologia, mais do que um conjunto de dispositivos ou recursos, como nós temos hoje a nível digital, ela abarca, na verdade, todo o conhecimento gerado socialmente e os recursos decorrentes dele,
desse processo de produção tecnológica pelo ser humano. Então, tudo que o homem produz é uma tecnologia. E essa tecnologia precisa chegar a todos os espaços, principalmente quando a gente fala de educação. E nós trazemos também Kinski 2015 para falar sobre as tecnologias digitais, que é um avanço dessa era na qual nós estamos inseridos. E essas tecnologias digitais, elas alteram a forma como a sociedade se relaciona. E, dessa forma, altera a relação entre as pessoas, a forma de consumo, a forma de se comunicar. E isso também chega e precisa chegar à escola e também aos alunos, jovens e adultos que são cidadãos ativos em sociedade, estão imersos aí na sociedade, no mercado de trabalho e precisam ter um relacionamento com essas tecnologias de uma forma muito mais do que apenas aprender a utilizar a tecnologia, muito mais do que apenas aprender a manusear um determinado aplicativo. E aí a gente traz ALVE 2016, que sinaliza isso com um enfoque muito interessante, quando diz assim, que o desafio para a educação vai muito além do lugar de formar meros usuários que aprendem a utilizar a tecnologia, alfabetizam-se e tornam-se letrados nas suas interfaces. Então, a gente tem esse desafio, principalmente quando a gente fala da educação de jovens e adultos, não só formar para utilizar, para aprender a manusear determinada ferramenta, mas que eles consigam se alfabetizar e se tornar letrados nessas interfaces, utilizando isso para além do espaço da sala de aula. E quando a gente pensa no contexto da EJA, a gente sabe que os desafios são imensos. O gargalo, quando a gente fala da inserção das tecnologias, quando a gente fala da inovação em sala de aula, da inovação da prática pedagógica do professor, a ROE 2005 vai trazer que urge a necessidade para que a gente lute para que a EJA se torne uma política pública e que tenha projetos de inovação que incluam seus educandos nessa sociedade da informação. E não só os educandos, a gente precisa também dialogar pensando nessa realidade na qual os professores da EJA, eles não estão também tão preparados para lidar com essa educação que tem várias especificidades e muito menos de levar projetos de inovação para o espaço da sala de aula da EJA. Então, a escola ela ainda mantém um modelo que foi gestado e consolidado em outra época, como bem sinaliza Best Schillemann, e mantém características que não atendem mais às ansiedades e necessidades da cultura atual na qual nós estamos imersos. E daí vem o capítulo 3.1, Perspectiva Inovadora da EJA, um olhar para a formação docente e as tecnologias digitais, que vai justamente falar da importância em possibilitar, em haver, na verdade, formação docente que considere inovação no espaço da sala de aula da EJA, que seja essa formação que considere, na verdade, toda a ausência de projetos na área de formação dos professores para essa inovação metodológica, como Faria 2012 sinaliza, e que essa inovação, que até hoje há uma grande lacuna aberta nesse sentido, a gente não tem políticas públicas para a formação de professores, especificamente para a EJA, voltados para a inovação metodológica na EJA, a gente não tem, e quando a gente pensar nessas políticas públicas, a gente precisa considerar que essa formação deve partir dos anseios dos sujeitos que estão no espaço da EJA, e esses sujeitos são os alunos, professores, toda a gestão da escola que lida com os sujeitos da educação de jovens e adultos e que construam políticas públicas com eles e não para eles. Faria 2012 reforça muito essa necessidade. E aí, quando a gente pensa na tecnologia digital, a gente enxerga como uma possibilidade para o professor melhorar a metodologia na EJA, desde que, obviamente, ele procure conhecer a realidade dos alunos. Alves 2016 deixa isso bem claro em suas pesquisas e vem discutir com a gente, reforçando essa necessidade dos professores da EJA conhecer a realidade dos seus alunos e, a partir daí, propor práticas pedagógicas mais inovadoras que considerem a realidade na qual nós estamos imersos. E quando a gente fala dessa formação específica para o professor da EJA, Amorim e Dux reforça essa necessidade também, assim como o Preto 2017, falando inclusive que as licenciaturas não focam muito nessa inovação da prática pedagógica do professor e também não tem muito um olhar atento e cuidadoso para a realidade da EJA, para os professores da EJA. Então,
as metodologias ativas, como a gamificação, têm sim possibilidades que podem ajudar o professor da EJA a repensar sua prática pedagógica em sala de aula. No capítulo 3.2, Jogos e Games como Espaços de Aprendizagem, o objetivo foi justamente falar um pouco sobre os jogos e os games, fazendo aí um entendimento histórico do que são jogos e do que são os games e dessa relação de ambos nos espaços de aprendizagem, o quanto que eles têm potencial para que as pessoas sejam mais criativas, que busquem experimentar e chegar realmente a novas descobertas. E aí, com base em Huizinga, a gente traz essa lógica de que o jogo ele é mais antigo do que a cultura. E o jogador ele participa por livre vontade do jogo, que favorece a descoberta, seu potencial criador e experimentador de novas descobertas. E esse universo lúdico dos jogos, apresentado por Huizinga, contribui para o desenvolvimento da criatividade humana, para o poder de decisão, favorece a diversão durante o ato de jogar, o limite das escolhas dentro do jogo, que é mediado pelas regras que são postas para o jogador antes e durante o jogo, traz um caráter socializador e disciplinador que contribui para a aprendizagem das pessoas, podendo ser inserido, sim, em processos de formação. E aí nós temos os jogos, já numa perspectiva histórica, como o Huizinga sinaliza, que já desperta nas pessoas a curiosidade, o interesse por novas descobertas, que tem potencialidades para aprendizagem, e a gente chega na realidade dos games, que surge a partir do desenvolvimento das tecnologias digitais. E os games, segundo o Moita 2006, proporcionam novas formas de sensibilidade, né, de sentir, pensar e de interagir, e vem justamente numa perspectiva educacional, dizendo assim, que tanto é possível a gente trabalhar com os games em sala de aula, com os jogos e com os games em sala de aula, quanto utilizar os elementos que os constituem na prática pedagógica. Então, a gente pode sim, tanto levar um jogo ou um game para o espaço de sala de aula e pensar na nossa prática pedagógica a partir daí e ter resultados significativos, quanto a gente pode levar os elementos que constituem os games, que no caso nós temos a possibilidade de criação de ambientes de aprendizagem que são mais eficientes através da implementação dos games e dos elementos que fazem parte desse universo. E quem nos sinaliza isso é GI 2009. E com base nos estudos de Weber e Hunter 2012, os elementos são organizados em mecânicas, dinâmicas e componentes, os elementos que constituem os games. E que elementos são esses? São as regras, as emoções, as narrativas, a progressão, os desafios, as missões, os pontos, os níveis, são elementos que constituem os games e que a gente pode utilizar no espaço da sala de aula, podemos utilizar na nossa prática pedagógica, sem necessariamente levar um jogo digital, sem necessariamente levar um game para a sala de aula, apenas levar os elementos e organizá-los, planejá-los de uma forma a gamificar na educação. E aí, essa gamificação na educação, ela é sim uma importante estratégia que pode ser completa o suficiente para engajar os indivíduos, tanto de forma intrínseca, fazendo os participantes se envolverem, além do desejo pela recompensa, né, como de forma extrínseca. No capítulo 4, nós temos o fenômeno da gamificação. E para esse capítulo, convidamos para discutir um pouco, para falar um pouco sobre a gamificação, Book 2015, CAP 2012, Domingos 2018 e Shellman 2014. Esses autores vão falar um pouco sobre o fenômeno da gamificação, para entender a aplicação e as possíveis potencialidades na área educacional, com foco na educação de jovens e adultos. Então, capítulo 4, a gente pensa um pouco a gamificação, a qual começou há algum tempo como esquema de marketing, então ela surge especificamente na área de marketing, com a lógica de que pessoas poderiam comprar e acumular pontos a partir dessas compras e, a partir disso, trocar por recompensa. Então, são alguns elementos que já começavam a ser inseridos no universo do marketing. E, nesse processo, a gamificação ela se proliferou para todas as áreas, ganhando espaço principalmente dentro das empresas. Então, nos departamentos de marketing, em programas de recompensa, em treinamento e em várias outras áreas, inclusive agora pensando no contexto da educação.
E aí, no primeiro momento, a gamificação ela é pensada para os espaços digitais e vem sendo aplicada em diversos outros setores com objetivos variados, que visam tanto atender a parte interna das empresas, né, colaboradores, quanto a parte externa e os clientes e usuários de diversos serviços. De acordo com o CAP 2012, a gamificação ela deve ser pensada como conceito de usar mecânica baseada em jogo, a estética e pensamento do jogo, para envolver as pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. E o autor ele reforça que a gamificação pode ser pensada visando a aprendizagem das pessoas. E para uma proposta gamificada eficiente em educação, é necessário, sim, que o professor ele conheça um pouco desses elementos dos games. No capítulo 4.1, gamificação no cenário educacional, a gente traz para discutir sobre a temática Alves Minho e Diniz 2014, Fardo 2013, Alves 2015 e Mata 2018. Na contemporaneidade, vai surgindo novas formas de ensinar e de aprender. E a gente considera que a gamificação é uma opção para essas distintas gerações presentes na escola. Então, no que se refere à gamificação no cenário educacional, os autores Alves, Minho e Diniz, 2014, sinalizam que a gamificação ela se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários não games, criando espaços de aprendizagem mediado pelo desafio, pelo prazer e pelo entretenimento. Então, a gamificação ela deve ser planejada e há necessidade do professor conhecer seus alunos e, a partir da realidade dos alunos, propor uma estratégia que faça sentido para ele. Fardo 2013 sinaliza que a gamificação ela pode promover a aprendizagem, porque muitos dos elementos, como eu já bem citei, os desafios, as missões, os pontos, são baseados em técnicas que os designers instrucionais e, inclusive, os professores vêm utilizando há algum tempo. Só que a gente utilizava, por exemplo, a nota, né, a pontuação, de uma forma não organizada, de uma forma não sistematizada, sem uma narrativa, que é muito importante para poder atrair e engajar os alunos nesse processo. E, nessa estrutura de gamificação, é necessário a gente estruturar uma proposta com objetivo claro, que promova a recompensa ao longo do percurso, que tenha níveis de dificuldade crescente, né, em cada fase, acompanhados dos feedbacks imediatos, com um sistema bem planejado. O docente ele pode utilizar recursos tecnológicos, como o celular, que foi o caso da proposta que a gente realizou, como também pode realizar sem necessariamente nenhuma inserção de recursos tecnológicos, para poder dinamizar a proposta. Então, propicia um ambiente lúdico que pode e deve ser divertido e desafiador com a gamificação. E aí, Alves 2015 sinaliza que para a gente planejar uma proposta gamificada, a gente não precisa necessariamente ser um jogador assíduo, né? Não precisa ser um especialista na área de games. Até porque a gamificação ela não é aplicável apenas com o uso de tecnologias, mas nós precisamos conhecer os elementos que constituem o game e elaborar uma proposta com objetivos claros, com experiência engajadora e divertida que possa envolver os nossos alunos. O capítulo 4.2, gamificar no contexto da EJA. A gente convida para a discussão Carvalho 2009, Macedo 2017, Arroio 2007, Schelmer 2014, Alves 2015. E iniciamos a proposta do capítulo falando um pouco sobre a juvenilização da EJA. Carvalho 2009 traz essa realidade, na qual a gente vê na EJA hoje muitos jovens que, por vários motivos, não conseguiram continuar os estudos no ensino tido como regular e chegam aí às salas da EJA, trazendo uma mistura de gerações para esse espaço. E esses jovens que compõem o novo cenário para a EJA favorece esse encontro de geração e acaba suscitando nos educadores o desafio de pensar qual prática pedagógica que ele vai adotar para conseguir realmente dialogar e chegar a todos os alunos com essa diversidade de gerações no espaço da sala de aula. E da mesma forma que o encaminhamento dos jovens para a EJA denuncia um sistema de exclusão, também reafirma a necessidade de uma abordagem política que atenda aos interesses dos mesmos. Macedo 2017 traz essa reflexão, já nos sinalizando a necessidade de pensarmos políticas públicas já para atender a necessidade dessa nova geração que vai chegando na realidade da modalidade da EJA. E assim se intensifica a demanda por novas práticas pedagógicas
que, além de considerar a realidade e a experiência dos alunos, deve estar em consonância com as demandas sociais contemporâneas. Então, precisa, sim, considerar a nova era na qual nós estamos inseridos, uma realidade que está muito mais imersa no digital, os nossos alunos também estão muito mais imersos no digital, e a prática pedagógica mais pautada no modelo tradicional, ela não responde mais sozinha às demandas que estão postas à nossa nova realidade, né, à nossa sociedade. Então, desenvolver práticas pedagógicas gamificadas pode contribuir para o maior envolvimento dos alunos da EJA em sala de aula, assim como despertar e ampliar as potencialidades que vão ajudar em suas vivências. E no contexto da EJA, o professor lida, né, com essas diferentes gerações. Isso, no primeiro momento, pode assustar e desmotivar na realização de atividades gamificadas, porque ainda existe, inclusive, dentro da realidade da sala da EJA, uma resistência a novas práticas pedagógicas, principalmente quando a gente fala de jogos, de games e de propostas gamificadas. E nesse cenário, Alves, Minha e Diniz, 2014, eles ressaltam que é necessário um grande esforço de planejamento no sentido de criar uma estratégia educacional gamificada envolvente que promova o aprendizado de conteúdos escolares. E foi com base em Alves, Minha e Diniz que a proposta, a estratégia gamificada dessa investigação foi desenvolvida, seguindo o passo a passo de como criar uma estratégia educacional gamificada, considerando que é necessário, primeiro, interagir com os games, seja os jogos, inclusive pelo próprio celular, entender um pouco dessas mecânicas, desses elementos que constituem os games, compreender o problema e o contexto no qual o professor está inserido, definir a missão, o objetivo, desenvolver a narrativa do jogo, definir o ambiente, a plataforma, definir as tarefas e a mecânica, definir o sistema de pontuação, definir a estratégia, definir os recursos e revisar a estratégia. É o passo a passo na qual a estratégia desenvolvida se baseou. Seguindo, nós temos, no capítulo 5, resultados da pesquisação, a transformação do espaço de aprendizagem pela gamificação. E nesse cenário de resultados, nós tivemos a elaboração da estratégia gamificada com 10 encontros, sendo que nos primeiros encontros foi o momento de conversar com a turma e de fazer oficina falando sobre gamificação, explicando para eles o que era gamificação, como que a gente poderia pensar essa gamificação em sala de aula. E a partir da compreensão da turma sobre o que era gamificação, eles colaboraram na organização, no planejamento da estratégia, escolhendo quais elementos que ele queria que fizesse parte, se teria desafio, se teria recompensa, qual seria a recompensa, né, os níveis, quantos níveis a gente poderia trabalhar. Então, os alunos eles se envolveram desde o princípio no planejamento da estratégia e foram os alunos jogadores durante a realização da estratégia. E aí, no capítulo 5.1, nós temos a gamificação na educação, entre possibilidades e desafios. Nesse capítulo, ele buscou responder ao primeiro objetivo específico, que foi analisar o fenômeno da gamificação e sua aplicação na educação, e essa resposta ela se deu por meio da análise e interpretação das informações apresentadas pelos alunos da EJA por meio do questionário semi-estruturado. Então, por meio desse questionário, nós chegamos aí às possibilidades e desafios de inserir a gamificação na EJA. Então, a nível de desafio, a gente tem, primeiro até como sinal positivo, como a gente vê aí na imagem, na nuvem de palavras, que se tratando de tecnologias digitais, os alunos, todos eles tinham celular. E 57% acessavam a internet em casa pelo celular. 7% acessavam a internet em casa também pelo computador. Então, todos tinham celular, mas apenas 7% dos alunos possuíam um computador. E o acesso à internet se dava via dados móveis, né, de forma bem limitada, e na escola a gente não tinha acesso à internet, nem disponibilizado pela escola, e esse foi o desafio para a realização da estratégia. Nós não tínhamos a internet acessível na escola, e nós não tínhamos um acesso aos dados móveis também de qualidade, porque em realidade interior, aqui, por exemplo, nós só temos 2 operadoras de celular e a qualidade, às vezes, não chega o suficiente nem dentro da própria cidade. Então, foi um dos desafios que nós encontramos. E quando a gente fala nessa questão do acesso à internet por meio do celular, Alves Torres, Neves e Fraga, 2019,
sinaliza que essa conectividade tem deixado de ocorrer apenas no computador pessoal, desktop. Então, muitas pessoas têm utilizado os dispositivos móveis digitais, tablet, smartphone, pela possibilidade de acessar a internet em qualquer local e em qualquer momento de forma prática e rápida. Então, essa é a realidade dos alunos da EJA, não só pela questão, como o Alves coloca, em relação ao acesso ser mais prático, como também por questões financeiras de acesso hoje a um computador, que a gente sabe que o custo é muito maior do que ter acesso a um celular. Desses alunos, 64% disseram que não gostavam de jogos, né, que não jogavam. 30% afirmaram que jogavam, né, que gostavam, que jogavam jogos analógicos, e alguns responderam que gostavam de jogos digitais também, jogavam alguns jogos apenas no celular. Então, dos alunos que sinalizaram gostar de jogos, 14% disseram que jogavam no celular, em jogos online e offline, e outros 14% jogavam futebol, dominó e dama. E 2% não responderam. Os alunos que não gostavam de jogos, eles justificaram durante a observação que não tinham tempo para jogos, que jogar era algo inútil. Então, foi um momento de entender um pouco essa realidade dos alunos. A ideia que eles tinham sobre jogos é que era algo que não servia para nada e que sua vida era voltada a coisas úteis. Então, considerava o jogo inútil para a vida prática de um adulto. E o Izinga 2001, ele já ressaltava que, seja como for, para o indivíduo adulto e responsável, o jogo é uma função que pode ser facilmente dispensada. É algo supérfluo, só se torna uma necessidade urgente na medida que o prazer por ele provocado o transforma numa necessidade. E daí eles foram questionados o que atraía as pessoas no jogo, né? Para quem jogava, o que é que eles achavam. Então, eles sinalizavam aí, a maioria, né, que a diversão era algo que atraía as pessoas a jogar, e Fardo diz que a definição de jogo ela não menciona necessariamente a diversão. O autor sinaliza que a diversão que os games proporcionam advém do fato de aprender a superar um desafio, de dominar uma nova tarefa, de compreender um novo quebra-cabeça. Então, quando os alunos sinalizam que a diversão é um dos motivos para que eles joguem, seja o jogo analógico, seja o jogo digital, para mim se tornou um desafio inserir a diversão dentro da estratégia gamificada. Um sinal de alerta nesse sentido. E como possibilidades, tivemos a disponibilidade, o interesse dos alunos em fazerem parte da estratégia gamificada. Todos os alunos possuíam celular, isso foi um ponto positivo, mesmo com a dificuldade de acesso à internet. E utilizar os recursos, a gente aproveitou para utilizar, na verdade, os recursos do celular que não dependiam de internet para poder complementar a proposta da estratégia pedagógica. No capítulo 5.2, nós trazemos as potencialidades da gamificação na educação de jovens e adultos. E o objetivo específico que norteou esse capítulo foi investigar as potencialidades da gamificação na educação de jovens e adultos. E a partir desse momento, a gente traz a avaliação dos alunos com relação à estratégia gamificada realizada. Então, a gente dividiu a turma em 2 grupos, cada grupo com 6 participantes, G20 e G30, com base na faixa etária. Então, o G20 foram alunos na faixa etária de 20 anos e o G30, alunos na faixa etária de 30 anos. E as questões que foram norteadoras nesses grupos focais trouxeram justamente as potencialidades que foram trabalhadas, desenvolvidas durante a estratégia. Primeiro, como eles avaliaram a estratégia gamificada. Então, as falas foram iniciadas a partir dessa análise, e o G20 e o G30 expressaram alguns conceitos e ideias, conforme sinalizado na figura, que foram comuns. Então, eles sinalizaram que a estratégia gamificada possibilitou interação, eles se sentiram incentivados a realizar, foi uma novidade, determinação, foco, superação, foram falas comuns nos 2 grupos com relação ao desenvolvimento da estratégia gamificada. Eles sinalizaram também que gostaram muito de trabalhar com a proposta em equipe, em grupo, então houve uma maior interação e colaboração em relação a isso. E aí, Fardo 2013 vai dizer que as ações, que os 2 aspectos fundamentais dos games são a competição e a colaboração, e eles não precisam ser mutuamente exclusivos. A gente tentou trabalhar essa proposta gamificada de uma forma mais colaborativa. E os alunos também sinalizaram o quanto eles se sentiram motivados a realizarem a proposta. Então, eles queriam fazer o melhor para ganhar,
e assim mostrar que eram capazes de superar os desafios e alcançar os objetivos. Se sentiram motivados tanto de forma extrínseca quanto de forma intrínseca. Então, extrínseca pela recompensa que foi colocada, pelo empenho, eles colocaram muito a motivação da professora o tempo todo, durante a estratégia, e de forma intrínseca, porque eles queriam realmente superar os desafios, mostrar que eles eram capazes, inclusive em uma das falas, né? Era um trabalho diferente de tudo que já tínhamos que fazer, queria fazer o melhor. E nesse sentido, as potencialidades que ambos os grupos trouxeram, e é perceptível aqui na imagem em relação a essas potencialidades. Então, o G20 apresentou a autonomia, o foco, a criatividade, a autoria e a curiosidade. O G30, a criticidade, pesquisa, determinação e autossuperação. E as duas equipes trouxeram aí em comum a ideia da colaboração, da motivação, da construção, da cooperação e da participação. Foram pontos, né, foram potencialidades que eles consideraram importantes e que foram desenvolvidas durante a estratégia gamificada. No capítulo 5.3, a estratégia gamificada na EJA, a gente apresenta o passo a passo da estratégia gamificada, como ela se deu. Então, a estratégia, ela teve um tema, que foi a arte salva, que foi com base num conteúdo de arte contemporânea, dentro da disciplina, né, obviamente, de arte. O objetivo e a missão, a narrativa, os jogadores, que foram os alunos, os níveis, o feedback, a pontuação e a recompensa. Foram esses elementos que fizeram parte da estratégia gamificada. E, durante essa estratégia, a gente considerou, como a Alves 2015 bem sinaliza, a ideia da progressão. Foi oferecer mecanismo durante os 4 níveis para que o jogador ele sentisse que estava progredindo de um ponto a outro, para que, de alguma forma, ele verifique que valia a pena prosseguir dentro da estratégia. E Alves Minho Diniz, 2014, sinaliza que é possível levar a lógica dos games para espaços escolares, sem necessariamente utilizar games em tais locos, e envolvendo os alunos a partir do universo no qual estão inseridos. Então, o produto dessa pesquisa é a estratégia gamificada, essa proposta, em forma de vídeo tutorial, para que assim consiga chegar a mais professores e que esses professores consigam replicar essa estratégia, considerando esses elementos que foram utilizados. O modelo da barra de progresso, que foi apresentada durante os 4 níveis da estratégia, é esse modelo, e aí isso é extremamente importante que os alunos eles pudessem visualizar essa barra de progresso para poder saber em qual nível que eles se encontravam, e a partir disso eles se sentiam mais engajados e percebiam que era possível sim, se alguma equipe não começou tão bem na estratégia, ela conseguir ir melhorando e inclusive chegar e ganhar o final da proposta. Então é uma das características aí para essa lógica do progresso dentro dos níveis, dentro da estratégia gamificada. O produto da investigação foi o vídeo tutorial, e a escolha se deu justamente pelo fato de ser um recurso extremamente atual, no qual a gente vem percebendo que várias pessoas, inclusive os professores, têm procurado muito vídeos tutoriais que dê esse aparato para que eles consigam compreender um determinado conteúdo, um determinado assunto de uma forma mais prática, e o vídeo tutorial vai justamente ao encontro desses professores, além de dar a possibilidade de que eles acessem outros materiais para poder aprofundar a temática da gamificação na educação e possa replicar o modelo que foi desenvolvido nesta pesquisa. Então, o produto da investigação foi o vídeo tutorial, estratégia gamificada na EJA, e eu vou apresentar aqui logo ao final. Os impactos efetivados pela pesquisa. Foi possível perceber impacto político-social, porque a gente trabalhou com a temática de arte contemporânea, trazendo questões ambientais. Então, falando sobre questões ambientais e políticas públicas para o meio ambiente. Como os alunos, a maior parte da turma, lida com o trabalho agrícola, eles tiveram muitos momentos reflexivos em relação a como eles estão trabalhando na área agrícola, como que eles estão cuidando desse espaço do meio ambiente, né, a questão dos resíduos. E foi um momento bem interessante em relação às questões ambientais. Dimensão profissional. Então, fez com que esses alunos repensassem esse trabalho deles e a relação com o meio ambiente, assim como para a professora, pesquisadora, entender um pouco mais e validar o potencial da gamificação como uma prática possível dentro da realidade da EJA.
Dimensão pedagógica foi a transformação do espaço da sala de aula, e não só uma transformação a nível da prática pedagógica, a transformação física, que foi além do espaço da sala de aula. Contexto tecnológico, né, a dimensão tecnológica, os alunos eles exploraram seus smartphones, seus celulares, conhecendo recursos que eles ainda não utilizavam, que foi além também do espaço da sala de aula, utilizando também para a sua vida profissional. Dimensão socioafetiva foi a relação de apoio entre os alunos, entre as equipes, né, de colaboração realmente. E, por fim, nas considerações finais, trago muito a ideia de que foi um desafio, uma conquista repleta de desafios, trazer a gamificação para o espaço da educação de jovens e adultos e perceber o quanto que essa metodologia ativa pode contribuir com o repensar desse espaço de educação para o repensar da modalidade da EJA, né, da educação da EJA. E aí a gente percebeu muito que a gamificação, ela criou sim um ambiente propício para a aprendizagem ativa na EJA e favoreceu potencialidades como a autonomia, o foco, a criatividade, a autoria, a curiosidade, a colaboração, dentre outras muitas potencialidades. E eu espero muito poder contribuir com o repensar da prática pedagógica dos professores no contexto da educação de jovens e adultos a partir dessa investigação. Então, seguindo, nós temos as referências, não todas, algumas que eu coloquei aqui, e o vídeo tutorial. Olá, professor. Sou Nayara Moura, e este vídeo tutorial é para você aprimorar suas aulas, torná-las mais atrativas, mais dinâmicas e mais ativas. Vem comigo nesse vídeo e irei te mostrar uma estratégia gamificada que você pode replicar em suas aulas. A gamificação é uma metodologia ativa que se caracteriza pela inserção de elementos do jogo em um espaço que não é de jogo, neste caso, a educação. Esses elementos são as regras, os desafios, as missões, feedback e as recompensas, dentre outros. No contexto da educação, a gamificação cria um ambiente propício para a aprendizagem ativa e favorece potencialidades como a autonomia, a curiosidade, a colaboração, o foco, a criatividade, a autoria, dentre muitas outras potencialidades. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de uma estratégia gamificada que você pode adequar a qualquer nível de ensino e a qualquer área do conhecimento. Essa estratégia você também pode construir em colaboração com os seus alunos. Planejando a estratégia gamificada, você vai precisar escolher o tema, conteúdo da sua disciplina, que fará parte dessa estratégia, o objetivo, que é a missão do jogo, e os demais elementos que farão parte dessa estratégia. Neste caso, nessa nossa proposta, nós teremos como elementos a missão, a narrativa, os jogadores, os níveis, a pontuação, o feedback e a recompensa. Cada um desses elementos tem uma característica que deve ser escolhida pelo professor junto com os alunos. Então, o tema, o conteúdo, como exemplo aqui, foi escolhido arte contemporânea, porque a disciplina, a gente trabalhou com a disciplina de arte. O objetivo, a missão, descobrir e criar arte contemporânea que salvará o mundo da destruição. A narrativa é uma história que permeará toda a estratégia gamificada. Essa história é um enredo para poder atrair e engajar os alunos. E ela tem que estar relacionada tanto com o tema da estratégia, quanto com a realidade dos alunos. E aqui nós escolhemos como narrativa algo que envolvesse a questão da arte contemporânea, questões do meio ambiente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os detalhes para que vocês consigam entender um pouco dessa proposta de narrativa. Os jogadores, que no caso são os alunos, e vocês pode colocar tanto uma estratégia para ser realizada em equipes, quanto para ser realizada de forma individual. Em equipe, a gente consegue trabalhar muito mais a estratégia de uma forma colaborativa. Os níveis, a proposta em questão
tem 4 níveis, e em cada nível a equipe ela percorre uma trilha com desafios que, durante essa trilha, é possível acumular pontos até chegar à missão final. Mas fica a critério também de você, enquanto professor, repensar essa quantidade de níveis. Cada nível pode acontecer em uma aula, em 2 aulas, e aí você vê realmente dentro da realidade de cada um. A pontuação. A pontuação ela pode ser exposta na sala por meio de uma barra de progresso, que é muito interessante que os alunos consigam visualizar onde que eles estão dentro desses níveis. Pode ser apresentado por meio de projeção, pode ser apresentado por meio de algum cartaz, pode utilizar alguma ferramenta tecnológica como celular, para poder, sempre que terminar o nível, os alunos já saberem como é que está o ranking de pontuação. O feedback, que é um ponto extremamente importante numa estratégia gamificada, que precisa ser constante, ser instantâneo. Então, esse feedback precisa acontecer durante os níveis. E a recompensa, que fica também a critério do professor. Se vai ser uma recompensa mais material, se vai ser uma recompensa mais simbólica, se vai envolver, por exemplo, a pontuação, a nota em si para os alunos, que também pode vir a ser uma recompensa dentro dessa estratégia gamificada. E aí nós temos, dentro da estratégia gamificada, 4 níveis. No nível 1, ele vai ter o objetivo do nível e o desafio do nível. Todos esses elementos em cada nível, eles estão ligados com a missão final da estratégia gamificada. Então, por exemplo, o objetivo do nível 1 era conhecer o que é arte contemporânea e os principais artistas. E o desafio, com base no conceito de arte contemporânea, as equipes deverão criar uma obra de arte e apresentar qual a característica que a torna contemporânea. Todo o conteúdo, toda a temática trabalhada em forma de trilha com apoio de slides, para que os alunos consigam compreender e discutir sobre a temática e, em seguida, está resolvendo aí o desafio por nível. E aí, como sugestão, a gente tem essa proposta de slide bem estruturada, onde a gente tem vários símbolos que vão aparecendo, intermediando o conteúdo durante a apresentação de slide. E sempre que aparece um desses símbolos, os alunos em equipe, ou se o professor dividiu de forma a acontecer individual ou em dupla, eles irão se movimentar quando aparecer algum desses símbolos durante a exposição dos slides. E aí, de acordo com o símbolo, eles vão executar alguma ação, ou responder alguma pergunta, ou escolher outro grupo para poder responder a determinada pergunta, e ambos os grupos somam pontos. E assim a gente consegue trazer para essa estratégia elementos de colaboração. Eles entendem que para poder conseguir avançar na proposta, eles precisam colaborar uns com os outros. E, claro, estar atento a toda a trilha para chegar e conseguir resolver o desafio, tanto do nível quanto do desafio final. E o símbolo aparece mais ou menos assim, e eles precisam estar atentos a esse processo. E em seguida pode vir uma pergunta, e aí quem levantou a mão vai poder responder. E você pode ir intermediando com essa proposta dentro da trilha. No nível 2, o objetivo: conhecer os principais movimentos artísticos contemporâneos, o desafio. As equipes terão que criar uma performance com o tema, as consequências do óleo nas praias do Nordeste, e registrar em vídeo, comentando sobre a obra. Então, cada nível tem um objetivo e tem o desafio dentro do nível, que estão todos ligados à narrativa geral da estratégia. Então, o desenvolvimento continua se dando por meio da trilha, e nesse nível 2 tem uma dica bônus. E essa dica bônus era uma dica que quem conseguisse, nesse nível 2, chegar ao final com mais pontos, iria receber um código QR para poder já ter uma dica de qual seria a missão final que a equipe iria realizar. No nível 3, vem novamente o objetivo: descobrir qual movimento artístico contemporâneo será a base para realizar a missão final. Desafio: as equipes terão que encontrar um código QR escondido na sala, descobrir qual a mensagem contida nele, deverão anotar e em seguida colocar no grupo de WhatsApp da turma, para que assim o professor consiga saber qual foi a equipe que primeiro conseguiu desvendar o código QR. E aí, a partir disso, as equipes, descobrindo que tem no código, já saberiam, no caso, qual a missão final que eles teriam que realizar no nível 4. Nível 4,
E aí o objetivo era criar essa obra de arte contemporânea e, como desafio, essas equipes criariam a obra de arte contemporânea que comunicasse, que melhor comunicasse às pessoas como salvar o mundo da destruição. E esse se caracteriza como a missão final da proposta da estratégia gamificada, que era entender sobre arte contemporânea e depois produzir uma arte contemporânea que conseguisse comunicar às pessoas que o mundo ele precisa ser cuidado. Então, todo o contexto dos desafios da missão final estava dentro da narrativa. E aí, após as obras estarem prontas, a equipe que terminou primeiro, a gente começa a fazer um ranking de pontuação e há, no final, uma votação para melhor produção. Ou seja, é uma estrutura de pontuação que possibilita que todas as equipes consigam não só acumular pontos, como recuperar pontos no decorrer dos níveis. Sendo que, se uma equipe não começa tão bem, ela consegue melhorar durante esse percurso, o que vai manter a motivação dos grupos para poder continuar, vai manter o engajamento dos alunos para continuar. E aí a gente tem o modelo da barra de progresso que a gente pode estar utilizando para as equipes. Então, o ranking, o nome da equipe, o ranking e a pontuação. Então, sempre a cada nível finalizado, a gente apresenta o ranking para poder os alunos já terem noção de que posição que eles estão em relação às demais equipes. Isso é muito interessante porque a gente consegue realmente atrair a atenção dos alunos para participarem realmente de todos os níveis, né, se engajarem para poder alcançar essas pontuações. E no mais, a gamificação na EJA, em específico, que foi essa proposta que foi realizada, favorece a autonomia, a criatividade, a motivação, o foco dos alunos e alunas e cria um ambiente propício para a aprendizagem ativa. E se você desejar estudar um pouco mais sobre a gamificação na educação, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a minha dissertação de mestrado e mais alguns outros materiais para que vocês consigam compreender um pouco mais do que é a gamificação e a partir dessa proposta, né, dessa estratégia gamificada, você possa replicar isso na sua realidade. Obrigada por ter ficado até aqui. Então, esse foi o produto final da investigação. E aqui eu agradeço a todos e todas pela atenção. Agradeço ao professor Amorim por ter me guiado até aqui, por todo apoio, por toda a orientação. A banca, professora Aline e professora Jocenildes, por terem aceito o convite. Tem vocês exemplos de professoras pesquisadoras que fazem a diferença na educação. Então, gratidão a todos, gratidão à família que está acompanhando aí, aos colegas. Finalizamos a apresentação. Eu gostaria de agradecer novamente, agradecer ao professor Amorim, agradecer por toda a orientação, por toda a paciência. Amorim é um professor que pega a gente pela mão mesmo. Pode dizer. Pega pela mão e mostra o caminho, sabe? E orienta realmente. É aquele professor que muitos alunos olham assim, às vezes tem receio, né? Não, Amorim como orientador, meu Deus. Mas que quando cai na mão de Amorim não quer saber de mais ninguém. Porque ele realmente faz a gente caminhar. E assim, agradecer muito todo o apoio dele até aqui. Agradecer às professoras, agradecer a Jocenildes, agradecer a professora Aline e reforçar novamente que eu tenho vocês, sim, como professoras, pesquisadoras, que são exemplos e são um incentivo, uma motivação realmente para mim estar na educação e continuar na educação e ver vocês enquanto exemplo de mulheres, né, de professoras, de pesquisadoras, sabe? Me ajuda muito a ter ânimo para continuar. E quando a professora fala que ela já se aposentou e ela retomou de novo, né, a vida de trabalho, e Amorim que não quer aposentar, viu, professora? Isso é um fato, ele não quer aposentar. Já tem 2 anos, isso quando eu entrei no mestrado, com essa conversa, ele não vai aposentar. Ele não vai. Então, assim,
é motivação, é incentivo sim para a gente, para quem está na área de educação, ver que vocês buscam sempre temas tão inovadores, então, para mim, é mais do que obrigação tentar manter essas temáticas, né, manter essa inovação dentro da sala de aula, principalmente focando na EJA, que é uma modalidade ainda tão subjugada socialmente falando. Então, assim, só quero agradecer muito a vocês, aos meus colegas que estão aqui acompanhando, as colegas que estão acompanhando, a minha família, que sempre me apoia, que sempre está por perto, e o meu esposo, o professor, bem colocou aí, que é quem está me dando todo o suporte aqui desde sempre. Então, nesse momento, não poderia ser diferente. Então, minha gratidão, minha eterna gratidão, porque não é só esposo, né? É amigo, é parceiro, é quem apoia, porque ele bem sabe que o que eu vivi, ele viveu junto comigo. Quem é do interior, né, que tem todo esse percurso dentro da educação pública e que muito me aproxima até da realidade da EJA, sempre tive que conciliar trabalho com estudo, sempre tive que conciliar. Então, as idas e vindas para Salvador, 2 noites sem dormir, 2 noites dentro de ônibus, né, foram 2 anos nesse percurso, e ele sempre foi a pessoa que esteve do meu lado, me apoiando, incentivando para que eu não desistisse, né, diante dessa dificuldade. E dizer também que eu sou a primeira pessoa na família a ingressar na universidade e sou a primeira pessoa na família a ter uma titulação como mestre. E espero e acredito que eu não seja a última e que eu não seja a única. Espero muito que eu não seja a única e que eu não seja a última, que sirva de exemplo para outras pessoas, né, para outras pessoas da minha família buscarem também, né, como uma opção ter essa escolha, porque a gente respeita muitas escolhas e até um certo tempo a gente não tinha essa escolha. Hoje a gente tem essa escolha de querer entrar na universidade, de querer fazer um curso superior, de querer entrar no mestrado, de querer entrar no doutorado. Hoje a gente tem essa escolha. Eu espero que muitas pessoas da minha família consigam se assim for da vontade e do interesse de cada um.